Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Para isso, irmãos, eu já peço que você, gostando da mensagem, deixe o seu like, coloque comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tudo isso é muito importante para que a plataforma sugira estes vídeos para outras pessoas. Amém? Então, se você puder, é uma colaboração gratuita, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que está em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem. Antes de começar, então, esse devocional, antes de começar a explicação, na verdade, né? Eu quero dizer aos irmãos que eu já trouxe esse tema aqui uma outra vez no canal. Porém, irmãos, eu tenho visto nos últimos dias a necessidade de falar novamente sobre este assunto, porque eu vejo pessoas, cristãos, com muito medo. E especificamente esse medo, quero dizer que as pessoas estão com medo de ficar para trás na vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo é perceptível, né? E por conta desse medo, as pessoas estão desesperadas, né? E agora eu não sei se eu vou, se eu não vou, enfim. E aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo o seguinte: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que diz respeito a esse capacete? O que seria esse capacete da salvação? Meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo nos diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a salvação é operada pela graça. O que significa? Nós não somos dignos. Nenhuma das pessoas que serão levadas por Cristo Jesus daqui da terra são dignas. Mas ele também diz que é por meio da fé. E isso sim é a diferença entre os que vão subir e os que vão ficar. Sabe, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, vista o capacete da salvação, ele está falando que nós precisamos crer na graça do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, você precisa crer na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é para a tua e a minha salvação. Existem aqueles que creem e aqueles que não creem. E os que creem são os que estão com o seu capacete vestido neste momento. Pode vir o inimigo e lançar todo tipo de dardo inflamado, lançar todo tipo de ataque maligno, mas a pessoa está com a sua mente protegida com aquele capacete, porque está crendo na graça. Mas aqueles que não estão crendo na graça estão com a sua mente desprotegida. Irmãos, a mente é um lugar que você pode até pensar que não, mas é muito atacada pelo inimigo. O inimigo muitas vezes coloca pensamentos e ele coloca na nossa mente como se fosse algo vindo de nós mesmos. Então, nós precisamos neste momento vestir o capacete da salvação. Eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, vai falar a respeito da nossa vocação, né? E se você pega e vai estudar a fundo o que significa isso, ele está falando do nosso chamado. Ele está falando que nós fomos vocacionados pela graça, nós fomos chamados pela graça. Olha, quando Cristo foi na cruz do Calvário, que ele deu seu sangue por nós, nos redimindo dos nossos pecados, ele nos chamou para si pela graça. É isso que o apóstolo Paulo está falando naquela carta aos Colossenses, e na realidade ele fala disso durante todo o seu ministério. Todas as cartas do apóstolo Paulo ele apresenta graça, apresenta graça, apresenta graça. Enfim,
E isso faz com o que, irmãos? Se nós crermos na graça, vai acontecer o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí, irmãos, é que existe essa situação que você precisa entender. Você foi chamado pela graça, o que significa que o inimigo não pode tirar você de Cristo. Então, proteja sua mente tendo o entendimento de que Jesus te deu a graça. Veja bem, eu não estou dizendo para ninguém se basear na graça para cometer qualquer tipo de pecado. Os que já me conhecem, os que já acompanham o canal, sabem muito bem que eu não prego a favor do pecado, mas eu estou dizendo que neste momento nós precisamos crer que fomos chamados pela graça. Irmãos, esse é o primeiro passo para que a gente venha entender alguma coisa sobre a graça. Esse é o primeiro passo. Agora, se você ficar olhando para trás, se você ficar olhando para a lei, se você ficar olhando para as coisas que estão escritas no Antigo Testamento, vai ser colocado um véu sobre os teus olhos, como diz lá em 2 Coríntios, e este véu vai tampar os seus olhos com relação à salvação, com relação ao que você foi chamado por Cristo, a sua vocação. Tá certo? Então, meus irmãos, muitas das dúvidas que tem no coração das pessoas hoje é porque elas recebem graça e lei, graça e lei, graça e lei. E isso faz com que as pessoas não consigam enxergar as coisas com clareza, assim como o próprio apóstolo Paulo nos disse. Tá certo? Irmãos, Deus, o Pai, é aquela pessoa maravilhosamente igual a Jesus Cristo. A palavra vai nos dizer que Jesus veio para nos revelar quem é Deus o Pai. Então, quando a gente olha para o Pai, a gente vê tanto amor como a gente vê em Cristo. Quando a gente olha para o Pai, a gente vê tanta bondade como nós vemos em Jesus Cristo. E assim, todo o caráter de Cristo revela quem é o Pai. Então, meus irmãos, eu quero que você pense nestas coisas a respeito da tua salvação. Porque nós vamos morar lá na glória com Cristo Jesus pela graça, por meio da fé. E isso exige que você creia na graça, creia naquilo que Cristo fez por você. Porque quando você não crê na graça, você está fazendo com que a morte de Cristo tenha sido em vão. É por isso que o apóstolo Paulo diz: vista o capacete da salvação. Se você vestir o capacete da salvação, se você crer na graça, se você crer naquilo que Jesus fez por você para te redimir, então você vai perceber que o medo vai embora. Eu quero terminar essa mensagem lendo para vocês um versículo que agora não vou falar a respeito das palavras de Paulo. Eu vou ler na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, como nós podemos ver, esse versículo se explica sozinho, né? Pedro então vai dizer: olha, você precisa esperar inteiramente na graça que Jesus revelou. É isso, irmãos. Essa é a verdade para as nossas vidas hoje. Deixe de temer a vinda do Senhor Jesus Cristo e confie naquilo que o Jesus fez por você. Confie na graça do Senhor Jesus Cristo. Talvez essa mensagem seja um pouco chocante para você, né? Então eu gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos pedir que isso se realize na sua vida. Amém? Vamos pedir para que Jesus faça isso acontecer na sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja, Senhor, o teu nome, Jesus.
Senhor, eu oro a Ti, Jesus, em favor da Tua igreja, Senhor, que está espalhada sobre a terra. Senhor, eu oro para que a Tua igreja, Senhor, conheça a graça, para que a Tua igreja, Senhor, tome posse do capacete da salvação, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, esteja esperando inteiramente na graça. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Senhor, para que o inimigo não tenha poder de colocar medo, dúvida, incredulidade, Senhor, na mente dos nossos irmãos. Mesmo, Senhor, naqueles irmãos que estão começando agora, aqueles irmãos que estão fraquinhos, Jesus, que esta palavra, Senhor, possa entrar nos seus corações e trazer fortalecimento espiritual. Senhor, a partir deste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor venha lembrá-los desta palavra, Senhor, que eles precisam crer na graça, que eles precisam crer na redenção que o Senhor operou na cruz do Calvário a nosso favor. Senhor Jesus Cristo, há muitos anos o Senhor disse para mim, Jesus Cibele, você vai morar na glória. Mas é pela graça. E hoje, Senhor, me sinto privilegiada, Senhor, de poder compartilhar esta mesma mensagem com os meus irmãos. Obrigada por isso que o Senhor tem feito, Jesus. E obrigada, meu Senhor, por esta palavra tão preciosa que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com eles. Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo, aumenta a fé, Senhor. Senhor, eu peço, coloca ânimo nos corações, Senhor, acende a chama, Senhor, que eles possam orar, que eles possam ler a Tua palavra, que eles possam se dedicar, Senhor, numa vida de piedade, Senhor, que eles possam se arrepender dos seus pecados e crerem em Ti, Jesus, crer naquilo que o Senhor pagou tão caro por nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço, e eu te agradeço, porque sei que o Senhor vai responder. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.